o silenciador de vozes. O cheiro de tinta fresca e segredos velhos. A escola municipal Professora Dulce Magalhães completava 50 anos, e o pátio, normalmente cinzento e cansado, estava irreconhecível. Bandeirinhas de papel crepom tremulavam no vento quente de Goiânia, presas a fios que cortavam o céu como veias finas. Rafaela Oliveira, 34 anos, professora de História e mãe de Laura, observava tudo com um sorriso mecânico enquanto ajustava a blusa social que já não servia direito depois do segundo parto. O tecido colava em suas costas suadas. Mãe, posso ir brincar? Laura, de 9 anos, puxava sua saia, os olhos verdes, herdados do pai que sumira antes dela nascer, brilhando com a empolgação das crianças que ainda acreditam em festas. Só não sai do meu campo de visão, tá? Rafaela passou a mão nos cachos castanhos da filha, bagunçados pelo vento. E se o diretor chamar para cantar parabéns, você volta correndo. Laura fez que sim, mas já estava correndo em direção ao grupo de colegas que gritavam perto do bolo gigante, decorado com uma réplica tosca do prédio escolar. Rafaela suspirou. O diretor Odilon, um homem de quase 60 anos, cabelo grisalho penteado para trás e sorrisos que nunca chegavam aos olhos, acenava para ela do palco improvisado. Professora Rafaela, venha cá, precisamos ajustar o discurso. Sua voz era melosa, como sempre. Ela obedeceu, arrastando os pés. Odilon era daqueles homens que ocupavam espaço demais, físico, sonoro, emocional. Quando falava, as pessoas se encolhiam. Quando passava pelos corredores, as professoras baixavam a cabeça. E as crianças? Bem, as crianças faziam o que crianças fazem, se calavam. 2. O peso de um olhar. A festa seguiu seu curso. Discursos vazios, fotos para o jornal local, o bolo sendo cortado com faca de plástico. Rafaela notou que Laura não voltará para cantar parabéns. Procurou-a com os olhos e a encontrou sentada sozinha nos degraus dos fundos da escola, perto dos banheiros externos. A menina segurava um pedaço de bolo na mão, mas não comia. Seu vestido de algodão, estampado com margaridas, estava levemente sujo de terra. Filha, tudo bem? Rafaela agachou-se à sua frente. Laura não respondeu. Seus dedos pequenos e trêmulos apertavam a beira do vestido. Laura? A voz de Rafaela ficou mais aguda. Foi então que ela viu. No colo da filha, escondido entre as pregas do tecido, havia um botão de camisa. Um botão branco, com fios azuis, igual aos da camisa que Odilon usará no ensaio da festa 2 dias antes. Rafaela sentiu o chão oscilar. Pegou o botão com dedos que de repente pareciam de outra pessoa. Esse é do diretor, né? Sua boca estava seca. Laura finalmente olhou para ela. Não havia medo em seus olhos. Havia algo pior, resignação. Ele disse que se eu contasse, você ia embora igual o papai. A voz da menina era um fio. E aí eu ficaria sozinha. O mundo de Rafaela desabou em silêncio. 3. A caçada aos fantasmas. Ela não gritou. Não chorou. Guardou o botão no bolso e levou Laura para casa com uma desculpa qualquer sobre dor de cabeça. No caminho, a menina dormiu exausta. Rafaela dirigia com as mãos apertando o volante até doer, os nós dos dedos brancos. Chegando ao apartamento minúsculo na Vila Nova, deitou a filha na cama e trancou-se no banheiro. Ligou a torneira para abafar os sons que saíam de sua garganta, um misto de vômito e soluços. Depois, sentou-se no chão frio e tirou o celular do bolso. Não ligou para a polícia. Ligou para a dona Marlene, a faxineira da escola há 20 anos, que sabia de tudo e de todos. Marlene, é a Rafaela. Preciso que você me diga uma coisa. Sua voz tremia. O Odilon, ele já fez isso com outras? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Não é a primeira, minha filha. A voz de Marlene era rouca, carregada de culpa. Mas é a mais nova. Rafaela fechou os olhos. Lembrou-se das meninas que tinham abandonado a escola nos últimos anos, Jéssica, que mudou de cidade do nada, Ana Clara, que passou a urinar nas calças aos 10 anos, Bianca, que se recusa a falar com qualquer homem até hoje. Por que ninguém fez nada? Sua pergunta era um lamento. Porque a gente tem medo, Rafa. Medo de perder o emprego, medo de ele virar o jogo, medo de não ter prova. Marlene suspirou. E porque no fundo, a gente acha que não vão acreditar em nós. Rafaela olhou para a porta do quarto de Laura. Sua filha dormia inocente, enquanto o mundo a devorava aos poucos. Ela não seria mais uma mãe que se calou. 4. O fogo que não queima só papel. Na manhã seguinte, Rafaela chegou à escola antes de todos. Levava uma pasta marrom surrada, cheia de documentos que tinha passado a noite coletando.
Depoimentos anônimos de ex-alunas, conseguidos através de Marlene, prints de mensagens suspeitas que Odilon enviará para professoras mais jovens, e uma gravação, feita com seu próprio celular, da confissão de Laura ainda trêmula, ainda assustada. Mas não foi a diretoria que ela foi. Foi a sala dos professores, onde a equipe se reunia antes das aulas. Odilon estava lá como sempre, contando uma piada que ninguém achava graça. Rafaela abriu a pasta e jogou tudo em cima da mesa. A festa acabou, Odilon. Sua voz não tremia mais. Ou você renuncia hoje, ou amanhã isso está na delegacia, no jornal, e na boca de todo mundo que já passou por essa escola. Os olhos do diretor se arregalaram. Por um segundo, ela viu o pânico genuíno, o medo de um predador acuado. Mas então ele riu. Uma risada baixa, grossa. Você acha que alguém vai acreditar em você? Ele pegou um dos papéis, leu com desdém. Depoimentos anônimos. Uma gravação caseira? Jogou tudo de volta na mesa. Isso não vale nada. E você, Rafaela, vai perder tudo. Seu emprego. Sua filha. Sua sanidade. Ela não recuou. Talvez. Sorriu, um sorriso frio. Mas você vai perder mais. Odilon avançou, a mão erguida como se fosse bater nela. Mas antes que tocasse Rafaela, alguma coisa mudou. A porta da sala se abriu. Era Laura, de pijama, os olhos vermelhos de chorar. Ao lado dela, Dona Marlene. E atrás delas, 5 ex-alunas, agora adultas, que Rafaela nunca tinha visto antes. A gente veio ajudar, tia. Disse uma delas, de voz firme. Dessa vez, ele não vai silenciar ninguém. Odilon recuou. Seu rosto, antes vermelho de raiva, empalideceu. Vocês não têm prova de nada. Sua voz falhou. A gente é a prova. Laura segurou a mão da mãe. E a gente não tem mais medo. 5. O desfecho que não termina. 3 dias depois, Odilon renunciou. A escola ganhou uma diretora interina, Dona Marlene, que prometeu limpar a sujeira que ele deixará para trás. As ex-alunas deram depoimentos formais. Rafaela, porém, não registrou queixa. Por quê? Perguntou a delegada, frustrada. Você tem tudo para prendê-lo. Rafaela olhou para Laura, que brincava no pátio da delegacia com um ursinho de pelúcia que ganhará de uma das moças. Porque algumas batalhas não são ganhas com leis. Ela suspirou. São ganhas com memória. E ele vai carregar a nossa pelo resto da vida. Naquela noite, enquanto Laura dormia, Rafaela sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma carta. Não para o diretor. Não para a escola. Para ela mesma, aos 17 anos, quando um professor a tocou no corredor e ela se calou. Dessa vez, eu não deixei. Queimou o papel na pia. As cinzas voaram pela janela aberta, misturando-se ao vento quente de Goiânia. No dia seguinte, Laura voltou à escola. Rafaela a acompanhou até a porta. Mãe? A menina olhou para ela, séria. Ele não vai voltar, né? Rafaela segurou seu rosto entre as mãos. Não, filha. Ele não vai voltar. Mas enquanto Laura entrava correndo para a sala de aula, Rafaela ficou parada, observando o prédio velho, as paredes descascadas, as janelas que já viram demais. Algo lhe dizia que a batalha tinha apenas começado. E que em algum lugar, outra mãe ainda não sabia. Fim. Capítulo 2. O peso das palavras. A sala dos professores cheirava a café queimado e desinfetante barato. Marina, a coordenadora pedagógica, ajustava os óculos com dedos trêmulos enquanto lia o relatório pela 3ª vez. Não era a primeira denúncia que chegava à sua mesa, mas era a primeira que vinha acompanhada de um processo criminal. Você acha que eles vão fechar a escola? Perguntou Davi, o professor de história, baixinho, como se as paredes tivessem ouvidos. Marina não respondeu. Olhou pela janela, onde as crianças brincavam no pátio, risos agudos cortando o ar pesado. Entre elas, Laura corria com um caderno na mão, mostrando algo para as amigas. O mesmo caderno onde 3 dias antes havia rabiscado, ele me tocou aqui com uma seta apontando para o próprio braço, antes de rasgar a página em pedaços minúsculos. A gente deveria ter feito algo antes, murmurou Teresa, a merendeira, secando as mãos na toalha suja de farinha. Ela sabia. Todas sabiam. O silenciamento era uma doença crônica daquele lugar, transmitida de geração em geração como um legado envenenado. Do outro lado da cidade, Rafaela entrava no fórum com as mãos suadas. O advogado, um homem magro chamado Dr. Jonas, falava rápido demais, como se quisesse acabar logo com aquilo. Eles vão tentar desqualificar a Laura. Dirão que é uma criança confusa que inventou. Você está preparada para isso? Rafaela não estava. Mas mentiu. Sim. Enquanto isso, no banheiro feminino da escola, Júlia, aluna do 9º ano, lavava o rosto com água fria, tentando apagar as marcas dos dedos no próprio pescoço. Foi só uma brincadeira, ele havia dito.
Você gosta, eu sei. Ela não contou para ninguém. Ainda. Na sala de aula, Laura ergueu a mão. Professora, por que a gente não aprende sobre consentimento? A professora de ciências, Sônia, engoliu em seco. Olhou para o relógio, para a porta, para os olhos curiosos das outras crianças. Por quê? Porque não está no plano de aula. Mas naquela noite, enquanto corrigia provas, Sônia abriu seu computador e digitou: como falar de abuso para crianças de 10 anos. A tela refletiu seu rosto cansado, marcado por noites mal dormidas desde que Laura havia falado. No dia seguinte, um cartaz apareceu no mural da escola, escrito à mão com letra trêmula. Se alguém te tocou sem permissão, não é culpa sua. Fale, a gente acredita. Debaixo, alguém havia rabiscado com caneta vermelha: mentira. Eles vão dizer que você é louca. Rafaela chegou cedo para tirar o cartaz. Mas parou. Deixou-o lá. Porque em algum lugar daquela escola, uma menina ainda não tinha coragem de escrever sua própria carta. E o vento de Goiânia, quente e seco, levava consigo não só cinzas, mas o eco de um grito que ainda não havia sido solto. O peso das palavras não ditas. A sala dos professores cheirava a café queimado e desespero silencioso. Rafaela encostou-se à parede, os dedos apertando o celular como se pudesse esmagar a mensagem que acabará de receber. Tia, a senhora acredita mesmo na gente? Era de um número desconhecido, mas ela reconheceu a caligrafia torta do bilhete anônimo deixado embaixo de sua porta naquela manhã. Ele diz que se eu contar, minha mãe vai para a cadeia. Ela não sabe de nada. O coração de Rafaela disparou. Não era Laura. Não era nenhuma das crianças que ela já suspeitava. Era outra. Sempre havia outra. Enquanto isso, no pátio, Davi, um menino de olhos fundos e risada fácil, chutava uma pedra contra o muro. Ele tinha 11 anos e uma cicatriz em forma de meia-lua no pulso. Caí da bicicleta, mentira que repetia desde os 8. Hoje, porém, seus dedos tremiam ao segurar o caderno onde rabiscava, entre contas de matemática, uma lista de nomes com setas ligando-os a datas. Tio Mauro, 1205. Vovô, 2312. O homem do ônibus, toda quarta. Você tá doente, cara? Cutucou Joaquim, o valentão da turma, arrebatando o caderno. Antes que Davi pudesse reagir, as páginas se abriram na lista. Joaquim riu, alto demais. Tio Mauro. Seu pai é viado e sua mãe é uma. O soco de Davi pegou Joaquim no queixo antes que a frase terminasse. O pátio inteiro silenciou. Até as cigarras pararam. Dentro da sala de aula, Sônia observava pela janela, as mãos geladas. Ela sabia. Sabia que a violência era só outra forma de gritar. Mas como traduzir isso para o conselho escolar, que ainda discutia se o cartaz no mural era alarmismo desnecessário? Como explicar à diretora, Marina, que a omissão também era um tipo de cumplicidade, e que sua própria filha, Lívia, de 9 anos, havia começado a se recusar a dormir sozinha depois das aulas de balé? Professora, a senhora acha que Deus castiga quem mente? Perguntou Ana Clara, a menina que sentava na primeira fileira e sempre cheirava a talco barato. Seus olhos, verdes demais para aquele rosto pálido, fitavam Sônia como se ela fosse a última tábua de salvação. Sônia engoliu em seco. Não havia resposta certa. Não quando a verdade podia destruir uma família, ou quando a justiça demorava anos para chegar. Se é que chegava. Enquanto isso, no banheiro das meninas, Laura, sim, aquela Laura, lavava as mãos até sangrarem. Não por culpa. Não mais. Mas porque pela primeira vez, alguém havia olhado nos seus olhos e dito: você não está sozinha. E agora ela precisava decidir se usaria essa força para si, ou para salvar a menina do bilhete anônimo, cuja voz ela reconheceu no corredor, sussurrando para a parede: por favor, faz ele parar. Por favor. O vento de Goiânia uivava entre as frestas das janelas, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Alguma coisa estava prestes a quebrar, e não seriam só os silêncios. Capítulo 3. O peso das coisas não ditas. A água fria escorria pelos dedos de Laura, diluindo o sangue que brotava das cutículas arrancadas. Ela encostou a testa no espelho embaçado do banheiro, e seu reflexo, uma estranha com olheiras roxas e lábios trêmulos, pareceu sussurrar de volta: agora você sabe. E saber é pior que sofrer sozinha. Do outro lado da porta, o riso agudo de um grupo de alunas ecoava pelo corredor, misturado ao arrastar de uma cadeira. Alguém tinha deixado a torneira do bebedouro pingando, e o som se tornou uma contagem regressiva. Tic, tic, tic. Como o relógio na parede da sala de aula quando o professor de matemática virava as costas e ele deslizava o papel dobrado sobre sua mesa. Se contar, sua mãe vai descobrir sobre o remédio que você roubou da gaveta dela.
Laura fechou os punhos. Não era mais sobre ela. Na mochila, entre o caderno de biologia e o estojo com canetas mordidas, estava o bilhete anônimo que havia encontrado no armário das meninas do Fundamental 2º, escrito com letra trêmula em lápis de cor rosa desbotado, como se a autora tivesse pressa, ou medo de ser flagrada. Ele diz que se eu não fizer o que ele pede, vai mostrar as fotos para a diretoria. Mas eu só queria que alguém me abraçasse. E então, no corredor, aquela voz. Um sopro tão baixo que quase se perdeu no barulho do ventilador de teto. Por favor, faz ele parar. Laura reconheceu imediatamente. Não pelo timbre, mas pela dor que carrega quem já tentou gritar e só conseguiu um sussurro. Era Marina, a caloura que sentava sempre no canto da biblioteca, com os fones de ouvido tão altos que parecia querer surdez. A mesma que, na semana passada, havia deixado escapar um soluço no meio da aula de história, quando o professor mencionou consentimento de passagem. A mesma que agora, encostada na parede ao lado do mural de avisos, apertava contra o peito um livro de capas amassadas, As Meninas de Lígia Fagundes Telles, com uma página marcada onde alguém havia rabiscado a caneta. Ninguém acredita em louca. Enquanto isso, na cozinha da Casa Amarela da Rua 14, Sônia quebrava ovos com uma violência que não combinava com seu usual controle. A gema escorria entre seus dedos, amarelo escuro como o bruxo que florira no pulso de Laura naquela tarde em que ela chegou chorando do colégio, há 2 anos. Cai, mãe. Só cai. E Sônia havia lavado, passado pomada, feito um curativo silencioso, como sempre. Agora, ela olhava para o celular sobre a mesa. Uma mensagem não lida de doutora Clarice, a psicóloga que atendia Laura às quartas. Precisamos conversar. Não é sobre recaída. O telefone vibrou de novo. Dessa vez era um áudio de tio Renato, o irmão mais novo de Sônia, que morava em Anápolis. Sua voz vinha abafada, como se estivesse falando de dentro de um carro com as janelas fechadas. Ouvi umas coisas sobre o colégio da Laura. Coisas feias. Não é boato não, irmã. O filho da dona Margarida, aquele que dá aula de teatro. A voz sumiu num chiado. Sônia segurou o celular com tanta força que a tela rachou em forma de teia de aranha. Do lado de fora, o vento arrancou uma folha de flamboyant da árvore do quintal e jogou contra a vidraça. O barulho fez Sônia pular. Ela lembrava demais do som de um soco contra a porta do banheiro, naquela noite em que Laura trancou-se por dentro e não saiu por 3 horas. De volta ao colégio, Laura encontrou Marina no pátio vão, encolhida atrás da escada de incêndio que ninguém usava. O livro estava aberto no colo dela, mas seus olhos fixavam o nada. Você tá com ele, Laura disse, sem pergunta. Marina levou um susto, mas não negou. Apenas apertou mais o livro como se fosse um escudo. Ele disse que se eu contar, vai falar para todo mundo que eu gosto disso. Que eu provoquei. Laura sentou ao lado dela, tão perto que suas coxas se encostaram. O cheiro de cloro do banheiro ainda impregnava suas mãos. Mentira. Você não provocou nada. E mesmo que tivesse, ela fez uma pausa, engolindo a bile que subia na garganta. Mesmo que tivesse, ninguém merece isso. Marina virou o rosto. Uma lágrima caiu na página aberta do livro, borrando a frase: a verdade é uma faca sem cabo, fere quem a segura. E se ninguém acreditar em mim? Ela perguntou, tão baixo que Laura quase não ouviu. Laura tirou do bolso o bilhete anônimo, agora amassado. Então a gente faz eles ouvirem. Do alto, uma sombra passou sobre elas. Professor Lucas, o de teatro, encostou-se no corrimão do 2º andar, sorrindo. Seu olho esquerdo tinha uma veia saltada que Laura nunca havia notado antes. Meninas, não deveriam estar na sala? A prova de literatura começa em 5 minutos. Seu tom era leve, quase paternal. Mas seus dedos, aqueles mesmos dedos que na semana passada haviam acidentalmente roçado o braço de Marina durante a aula de improvisação, apertavam o corrimão até os nós ficarem brancos. Laura sentiu o corpo de Marina tremer. Então, com um movimento tão rápido que surpreendeu até a si mesma, ela segurou a mão da outra garota e apertou. Um gesto pequeno. Não está sozinho em código. Professor Lucas franziu o senho. Seu sorriso sumiu. Laura, não é? Acho que você e eu precisamos conversar depois da aula. Sobre seu desempenho no último trabalho. Ela sabia o que isso significava. Todos sabiam. Mas desta vez, Laura não baixou os olhos. Claro, ela disse com uma calma que não sentia. Mas primeiro, a gente precisa entregar um bilhete na direção. Juntas. O bilhete era branco, mas a tinta sangrava. Laura o estendeu sobre a mesa da diretora com as mãos ainda trêmulas de um ato que, pela primeira vez, não era ensaiado. Marina, ao seu lado, respirava tão baixo que parecia uma sombra. O papel tremulava entre elas como uma bandeira de rendição ou de guerra.
Denúncia de assédio e abuso de poder, leu a diretora, os óculos escorregando pela ponta do nariz. Seu silêncio foi um abismo. Então, com um suspiro que cheirava a café frio e papéis antigos, ela olhou para as duas. Não com piedade nem com incredulidade, mas com algo pior, cansaço. Vocês sabem o que vem depois, não sabem? Laura sabia. Sabia que o professor Lucas tinha amigos no conselho. Sabia que provas eram como fumaça, todos viam, mas ninguém conseguia segurar. Sabia que no fim, seria ela e Marina contra uma parede de sorrisos bem pintados e mal entendidos. Mas então Marina apertou seu dedo mindinho. Um código novo. Nós tentamos. Sabemos, Laura respondeu. Mas a gente também sabe que daqui a 10 anos, nenhuma de nós vai se lembrar do nome da senhora. Só do dia em que a senhora escolheu não olhar para o outro lado. A diretora ficou imóvel. Depois, com um gesto lento, pegou uma caneta. Não foi uma vitória. Não foi justiça. Foi apenas o primeiro rasgo no tecido, aquele momento em que uma costura antiga começa a se desfazer. E às vezes, isso basta para que o ar entre. Na saída, Marina sussurrou. A gente vai ter que repetir o semestre, não vai? Laura riu. Um som quebrado, quase estranho. Vamos. Mas pelo menos a gente vai rir dos mesmos piadas ruins na recuperação. E pela primeira vez, ninguém a seguiu com os olhos quando atravessaram o pátio. Não porque tivessem deixado de ser vistas, mas porque, de repente, o medo tinha perdido o gosto.